Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento tô gravando à noite, viu? A gente não tem mais horário, né, para gravar, não tem horário para trabalhar. A gente está sempre à disposição para realmente estar cumprindo nossa parte, né? Não estamos, nós professores não estamos indo para a sala de aula, para a escola, mas não pense você que nós estamos só de cara para cima, que não funciona assim. Agora mesmo são 11h21 e eu estou gravando, né? A gente tem que cumprir com nossa obrigação, nosso compromisso com vocês. E como eu falei na aula passada, né, as nossas atividades, infelizmente, por uma expertise, né, de alguns, agora nossas tarefas são ditadas aqui na aula. Não tem mais na plataforma você vai botar só as respostas. Que infelizmente, né, a esperteza de alguns prejudica todos, né? É desse jeito, porque eu não posso desprestigiar meu trabalho, como também não posso desprestigiar o trabalho de quem assiste a aula. Quem não quer assistir a aula, infelizmente, eu tenho que tornar mais difícil, mesmo que isso dificulte a vida dos outros. Ok, gente? Vamos aqui para nossa aula. Deixa eu desligar aqui meu refletorzinho aqui, né? Que não está tão claro, né? Beleza, deixa eu me preparar aqui, né? Então tá aí. Deixa eu maximizar aqui. Opções de ponteiro. Marca texto. Ok. Gente, aqui a gente vai começando tratando sobre espaço econômico europeu, ou seja, onde ocorrem, né, as relações econômicas, né, quais são as bases, né, os lugares que são base da economia europeia, né? Nós temos aqui um mapa, né, com a legenda. O verde mais escuro são florestas, né? Existem florestas na Europa, sim. Ao contrário do que alguns afirmam, tem sim florestas na Europa, reflorestadas ou não, mas tem. Nos últimos 30 anos eles fizeram um trabalho muito grande de reflorestamento, porque lá eles sabem a importância das florestas, né? Ok, esse verde mais claro aqui, ó, é as áreas de cultivo, né? Várias plantações. Esse em rosa, né? São as áreas de pastagem. Esse em roxo são áreas com limitações para uso agrícola. Por que limitação? Ou porque é frio demais, ou porque a terra realmente não dá condição. Essa parte aqui, né, que está tracejado aqui, ó, são as áreas de pesca, né, onde se pratica a pesca de forma mais intensa, né, principalmente aqui nessa região aqui do próximo à Noruega, né, a Dinamarca, a Suécia, né, região da Escandinávia, que é aqui, né, ó. Essa é a Península Escandinávia, ok? A área industrial são esses amarelos distribuídos aqui em várias partes, né? Aí aqui petróleo, né, ó, onde tem essas torrezinhas aqui, ó, tudo é petróleo, onde é extraído petróleo. E carvão, onde tem esse tipo de uma casinha aqui, né, ó. O carvão que foi a base da industrialização da Europa, né? E aqui os centros econômicos, né, ó. E ecológico litorâneo, né, ó. São as várias áreas aqui, né, onde tem turismo, né, etc. Lembrando que o turismo é uma das principais indústrias da Europa, né? É o continente mais visitado, né, do mundo. Vamos aqui. Densamente ocupado, o território europeu é um dos mais, o quê? Produtivos. Mas por que que ele é um dos mais produtivos, gente? Lembrando que na maioria da Europa não se produz o ano inteiro igual aqui no Brasil. Só 6 meses, 8 meses no máximo se pode produzir, porque o resto do tempo está congelado. E plantas elas não produzem, né? Não produzem durante o inverno, né? Agricultura diversificada, intensa atividade pesqueira, né? Ó. O bacalhau, né? Não sei se vocês já comeram, mas o bacalhau quase
que é consumido em quase todo o mundo, ele é pescado nessa região aí, nos mares europeus, né, do Atlântico Norte. Indústrias de alta tecnologia, né, movem a economia do continente. A Europa possui também inúmeros o quê? Centros financeiros, né, mundialmente importantes, principalmente nas capitais dos países mais ricos da Europa Ocidental. Destacam-se também a atividade comercial, né, o setor de serviços altamente diversificado e especializado, que possui grande peso na economia. No setor de serviços, o turismo, né, olha aqui, eu já tinha falado, né, é atividade de grande relevância para a economia europeia, desenvolvido nas áreas urbanas, né, as cidades da Europa são muito visitadas, mas também as áreas rurais, né, e também as áreas, né, florestais, né, onde existe uma preservação. Vamos seguindo aqui. Espaço agrário, né? No geral, o espaço agrário europeu caracteriza pela presença de pequenas e médias propriedades rurais, né? Ou seja, não é igual aqui no Brasil, que nós temos propriedades rurais aqui, né, que tem territórios quase do tamanho de uma cidade, né? Plantando soja, né, plantando milho, né, monocultura, né, e em grande quantidade de terras, né, muitas das quais utilizam máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. Ou seja, essa agricultura ela é o que? Bastante maquinada, né? Tem a presença de muita máquina, né? Há ainda o uso de técnicas que envolvem seleção de sementes, né? Ou seja, aqui é uma tecnologia, né? Eles escolhem as melhores sementes para quê? Para essas sementes se tornarem plantas que vão produzir mais. Então, tem muita tecnologia envolvida, né? Sistemas de irrigação, né? Inseminação artificial, né? No caso, para os animais, né? E manipulação, o quê? Genética de espécies animais e vegetais, né? Ou seja, eles mudam a genética daquela planta para ela produzir mais, né? Mudam a genética do animal também para ele produzir mais leite, para ficar mais gordo, né? Ter mais carne. Então, eles precisam fazer isso porque o território deles é menor, bem menor do que os nossos, né? A elevada mecanização, como eu terminei de falar para vocês, né? E o uso de alta tecnologia no campo, alta tecnologia, né? Até porque as universidades lá investem pesado, né? No campo significará aumento da produtividade e redução do número de trabalhadores, né? Ora, se você lá, por exemplo, um campo de uva, vai ter pouquíssimos trabalhadores, né? A uva é um caso especial, porque não existe máquina para tirar a uva. É no manual, mas devido ao uso da tecnologia, eles diminuem muito o uso da mão de obra, né? Olha aí, campo de cultivo mecanizado em área rural da Alemanha, né? Isso aqui é... Licença aqui, tomando água aqui. Isso aqui é uma colheitadeira, né? Aqui colhendo o trigo, né? Ó. Aqui as plantas que ao lado ela já tirou e agora ela vai entrar nessa última faixa aqui, né? O trabalho que uma máquina dessa faz, em um dia ela faz o trabalho de 1.000 pessoas, né? É um negócio fantástico. Em vários países europeus, a população economicamente ativa, empregada nas atividades primárias, né? Agricultura, pecuária, extrativismo, né? É pequena se comparada aos demais setores da economia. Entretanto, na Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra,
tem importante participação na composição do PIB, né, Produto Interno Bruto. Nos países da Europa Ocidental, foi instituída em 1962 a Política Agrária Comum, PAC, com o objetivo de proteger os agricultores da o quê? Concorrência externa, né? Ou seja, eles criaram uma série de estratégias para proteger a agricultura deles, né? Vamos ver como é que funciona? Manter a renda e o emprego, o abastecimento e a estabilidade dos preços. Ou seja, tanto mantém o emprego das pessoas, o abastecimento das cidades com esses produtos do campo, quanto também o preço, né, para que as pessoas continuem podendo comprar. Com essa política surgiram medidas protecionistas, então é o protecionismo, né? E subsídios agrícolas, né? O que são subsídios agrícolas, né? O governo, por exemplo, ele compra as produções, né? Compra a produção e para poder depois vender para a população, né? Ou seja, ela, por exemplo, se a produção valesse uma saca de trigo, valesse R$60, o governo compra por 80, né? Para vender pelos mesmos 60 para a população. Ou seja, ele está dando está investindo naquele produto, né? Tanto para favorecer o agricultor quanto também a população. Com fixação de cotas de produção para evitar excesso, ou seja, lá as pessoas produzem no limite para não exceder, né, e com isso não mexer com o preço. E queda nos preços. Empréstimos a juros baixos, então também o governo empresta a juros baixos, né, para as pessoas comprarem máquinas, comprarem equipamentos, né. Tarifação elevada de produtos importados, então o trigo, né, produzido no Brasil, por exemplo, para entrar na Europa, ele vai pagar imposto, né? Então vai compensar muito menos as pessoas comprarem o trigo brasileiro do que comprar o trigo europeu, ok? Para evitar a concorrência, né, incentivos fiscais para exportação, né? Então o governo também ele reduz impostos para tudo que for vender para fora, né? Ok? E compra pelos governos dos excedentes agrícolas. Então tudo que sobrar, né? Não vendeu tudo, aí o governo vai lá e compra e armazena, né? Para depois usar nos seus programas sociais ou mesmo, né, botar no mercado. Atualmente, o PAC vem adotando novas medidas para acompanhar a tendência do mercado de alimentos, incentiva as práticas agrícolas mais ecológicas, né? Estão incentivando práticas ecológicas, né? E a inovação, o que é ecológica, gente? É de forma que eles cultivem, mas respeitando o meio ambiente, né? E a inovação visando conciliar o aumento da produtividade e a redução do quê? Dos impactos ambientais. Então, eles têm incentivado que o produtor deles produza mais, né? Mas sem, por exemplo, agredir os rios, agredir as matas, né? Sem desrespeitar os locais onde os animais reproduzem. Então, isso é fantástico, né? É um dos exemplos. Dentre as medidas estão também a adoção do regime de rotulagem dos alimentos, indica a sua procedência geográfica e os métodos de produção utilizados. Então, na Europa, você pode saber onde foi produzido aquele alimento que você está comendo. Ah, foi na França, na Bélgica, né? E os métodos de produção, né? O governo também fiscaliza os métodos de produção. Se aquele alimento foi plantado num lugar onde a floresta foi preservada ou não, a margem de um rio, se naquele rio ele é preservado ou não, né? Isso é fantástico. E a facilitação da exportação de alimentos dos países em desenvolvimento para a Europa. Agricultura e pecuária, né? A predominância de invernos rigorosos, eu já falei para você, né? Na Europa, predominantemente, os invernos são rigorosos, ou seja,
A maioria da Europa, os lugares congelam. Então, nesse período, né, de 4 até 6 meses, ninguém produz nada, né? Na maior parte do continente europeu, é um dos fatores que o que dificulta a formação de pastagens. Por isso, a criação de gado ocorre geralmente em currais, é o chamada, né, criação em confinamento, né? Ou seja, o gado lá ele é criado em currais e tem que ser armazenada a comida para ele comer durante determinado tempo, porque não é solto no pasto, né? Em geral, equipamentos e técnicas modernas são utilizados. Os animais recebem acompanhamento veterinário, administração de vacinas, olha aqui, e medicamentos, né? Isso aqui é um detalhe, né? Que o boi é um animal forte. Ele recebe medicamento por quê? Porque ele está comendo ração. E o boi, quando ele come ração, o estômago dele não é preparado, por exemplo, para comer o soja, o milho, né? Então, esses medicamentos normalmente são para o estômago dos bois, porque os bois, eles sofrem com problema de estômago, porque o boi, ele é um ruminante, o estômago dele funciona diferente do nosso. Ele foi feito para comer quilos e quilos de mato, né, de capim, porque o estômago dele foi feito para aquilo. Então, quando ele come, por exemplo, soja, o milho, o estômago dele sente dificuldade e normalmente os bois confinados, eles normalmente têm problemas eles têm problema de saúde, né? Que interfere inclusive na qualidade da carne. A pecuária europeia dedica-se principalmente à criação de bovinos, né? Não precisa explicar isso aqui, né, gente? Bovinos são bois, suínos são porcos, né? Ovinos são ovelhas, né? Se fosse cabra, seria caprinos, né? E aves. Aves são codornas, né? Galinhas, perus, etc. Atividade desenvolvida em especial nos países do leste europeu, né? A pecuária é mais no leste europeu. Na Rússia, né? No Reino Unido, na França, Espanha e na Alemanha. Como a produção de carne bovina não é suficiente, ou seja, eles não produzem carne bovina suficiente para alimentar a Europa, né? Até pela questão do tempo, os menores pastos, né? Para atender o mercado interno, muitos países europeus importam esses produtos, sobretudo do Brasil, né? Que derruba suas florestas para criar gado, né? E da Argentina, que naturalmente já tem seus campos lá, não precisa derrubar florestas. Aqui uma foto, né? Olha aí, ó, desses gado leiteiro, né? As vacas criadas presas, né? Aqui você vê que é coberto, né? E no tempo de frio elas estão protegidas do frio aqui, né? Tem a comida para elas, né? Ok. Com relação à agricultura, as condições climáticas e dos solos limitam a produtividade de algumas regiões, como a polar, e favorece a especialização de produção em outras. Nas áreas de clima frio, a silvicultura, né? Plantio de árvores para utilização da madeira na produção de papel, móveis, lenha, carvão, construção civil, principalmente na Rússia, viu? Destacam-se na Noruega, né, que tem florestas, na Finlândia, né, que também tem florestas de coníferas, e principalmente, como eu disse para vocês, na Rússia, né? Só que um detalhe, eles tiram essas árvores, mas replantam, né? Lá não é igual aqui no Brasil, que a floresta é derrubada e vira pasto para boi, né? Lá eles replantam ela para depois tirar a madeira novamente. São os países que mais se dedicam a essa atividade. Nos países onde predominam o clima temperado, ou seja, não é tão frio, tem um período, né, bem dividido, tem a primavera, tem o verão, como França, Alemanha, Bélgica, Áustria, se destacam no cultivo da batata, né, da beterraba, né, e de cereais,
né, como o trigo, né, o centeio, né, entre outros. Inclusive, gente, sobre a batata, aqui, ó, essa produção foi um dos motivos da Europa ainda estar viva, né? A batata ela salvou a população europeia da fome várias vezes. Porque a batata, gente, ela é relativamente simples de se cultivar e ela também ela se produz mesmo no frio, né? Então ela é um milagre, né? A presença da batata e da beterraba na Europa, né? Inclusive da beterraba na Rússia eles fazem a vodka, né? Não sei se você sabe, mas a vodka, né? Aquela bebida que alguns bebem por aí, e que é de origem russa, ela é feita da beterraba, né? É importante o cultivo de frutas, especialmente o uva, né? Limão, cidra, tangerina e laranja, né? Eles produzem muitas dessas aqui no período, né, de verão e primavera. Tomates e azeitonas, né? Inclusive, gente, o tomate, se não me engano, até o século XVI ou século XVII, se não me engano, até o século XV, parece. O tomate era tido como veneno, eles não comiam o tomate, teve que ir um cara para a praça pública e comer tomates para provar que não era venenoso. E aí, hoje em dia, o tomate é a base alimentar da Europa, né? Quem nunca comeu uma pizza, né, da Espanha ou da Itália? Tudo feito com tomate, né? Países produtores desses gêneros agrícolas são Itália e Espanha, né? A Espanha é a maior produtora de azeitonas, né? Tanto é que ela é a maior produtora também do azeite, né? Os melhores azeites são feitos na Espanha, porque lá eles têm uma tradição com azeitona. Portugal e Grécia possuem grande tradição na produção de, ó, aqui, ó, vinhos e azeites, ok? Atividades extrativistas, né? O que é que se extrai das florestas e dos mares e dos rios da Europa, né? Desde a segunda metade do século XVIII, quando os países europeus iniciaram o processo de industrialização, a exploração dos recursos naturais foi o quê? Foi intensa, né? Na industrialização, eles consumiram mesmo os recursos naturais, levando praticamente ao esgotamento de alguns deles. Então, as florestas, a maioria na Europa, elas foram reflorestadas, porque durante a Revolução Industrial eles consumiram tudo, né? As principais áreas de extrativismo vegetal, sobretudo de madeira, estão nos países nórdicos, né? Quais são os países nórdicos, gente? Suécia, Noruega e Dinamarca, né? A Rússia também, né? Esses três da Escandinávia, né? Com destaque para a Finlândia, né? Que também eu esqueci, é um país nórdico, né? Só que ele não é daqui da Escandinávia, mas a Finlândia, sim. Nesse país, parte das florestas. Desculpa, gente. Parte das florestas boreais, né? São preservadas, ou seja, aquelas florestas de pinho, né? E ao uso racional dos recursos naturais. O que é o uso racional? É aquilo que eu disse para vocês. A floresta ela é retirada a madeira, mas é replantada, com a prática do reflorestamento, ok? Vamos seguindo aqui. Ok, gente, agora só um momento, bebendo água aqui. Agora vamos para a nossa atividade, certo? Essa atividade vai valer por essa aula. Então tá aqui, vamos ler a primeira aqui. Em quais países europeus se concentram a maior área industrial da Europa? Você vai dizer aqui os países, né? Você vai botar lá número 1, né, na área de resposta, número 1 e o nome dos países. 2, né? Número 2. Cite ao menos 3 centros econômicos e financeiros na Europa. Então, você vai dizer, no mínimo, o nome de 3 centros econômicos.
A 3, né? As maiores áreas de pastagens concentram-se na Europa Oriental ou Ocidental. Aí você vai dizer se é na parte oriental ou na ocidental. E a 4, finalmente, né? Qual é o país da Europa que possui mais áreas de relevância turística? Aí você vai escrever o nome desse país, ok? Muito fácil, né? Então vamos aqui o extrativismo animal, né? A atividade pesqueira é a principal atividade de extrativismo animal, que lá ninguém caça, né? Os veados, os cervos, né? Ninguém caça os ursos, né? Já houve caça, né? Mas hoje em dia não existe mais, até porque são poucos os animais, né? Ao contrário daqui no Brasil, né, que o povo tá matando as onças, matando capivara, tudo, né? O povo come tatu, né? Não tem necessidade, mas caça o tatu e come, né? Com leite de coco, né? É uma ceboseira, mas fazer o quê, né? Cada um com seu gosto. Mas é crime, gente. Se você for pego com tatu, é crime ambiental, ok? Só para avisar, avise seu papai, seu vovô também, que é crime ambiental, né? Se você for pego com tatu na sua geladeira ou na sua cozinha. A atividade pesqueira é muito desenvolvida, sobretudo que na Rússia, na Noruega, na Dinamarca, né? E na Islândia, Espanha e Portugal, né? E eu acrescento aqui a Grécia também, né? Que eles não colocou. São pescados principalmente, olha aqui, ó, o bacalhau, né? Que a gente come, inclusive aqui no Brasil, né? O arenque e salmão, né? Salmão aqui pouca gente come, né? Só o pessoal que vão no sushi aí é daquele jeito, né? Caro que só a gota. A gente come o peixe frito, o tucunaré, né? Frito, porque o salmão ninguém aguenta não. Em geral, com a utilização de equipamentos modernos e rigoroso controle das autoridades, para evitar o quê? A degradação dos mares, né? Eles tomam esse cuidado para quê, gente? Para que sempre eles possam continuar pescando, né? E que cuidados são esses? Utilização de redes, né, que só capturem peixes adultos, né, entre outros. E a extinção de espécies. Então, eles tomam todos esses cuidados, né, para que o peixe, que faz parte da cultura alimentícia deles, não se perca, né. Aqui, ó, bacalhau pescado em Sund, Noruega, destinado a abastecer o mercado externo, né, até o Brasil chega, né. Extrativismo mineral, né. Os principais recursos naturais extraídos na Europa são minério de ferro, né? Mas não é suficiente, porque eles compram muito do Brasil, né? O petróleo, né? Que eles ainda produzem muito, né? E o carvão mineral, que há centenas, né? Há séculos abastece, né? As caldeiras, inclusive, para aquecer o povo, né? Minério de ferro é extraído nas regiões da Lapônia, na Suécia. Lapônia é aquela onde diz que é a terra do Papai Noel, viu, gente? É, na verdade, a terra do ferro. Na Alsácia, né? Que essa região, inclusive, foi tomada por Hitler, né? Exatamente por causa disso. E dos Montes Urais, na Rússia, maior na Rússia, né? A maior produção de carvão mineral ocorre na Alemanha, Polônia, Ucrânia, Rússia e Reino Unido, né? A exploração do petróleo ocorre principalmente na Rússia, né? Eles têm grande reserva de petróleo. E no Mar do Norte, sendo controlado pelo Reino Unido, Noruega, né? O Mar do Norte, gente, é simplesmente o Atlântico mais ao norte, né? Dinamarca e Países Baixos. País Baixo é Bélgica e Holanda. A maior parte dos países europeus importa recursos minerais e energéticos, como eu já disse para vocês, sobretudo ferro, né? Eles compram muito ferro aqui do Brasil. Petróleo, gás natural, chumbo, cobre, estânio e bauxita, né, que é o que vai dar origem ao alumínio. Ao alumínio. Geralmente esses recursos são extraídos na América Latina, como eu disse, principalmente no Brasil, né? África e Ásia.
por empresas mineradoras multinacionais europeias, estadunidenses, japonesas e chinesas, que dominam a exploração de recursos minerais nos países fornecedores. Ok? Então tá aí, gente. Essa aí foi nossa aula aí, 30 minutos, né? Agradeço àqueles que estiveram. É importante, gente, a gente assistir essas aulas. É cansativo, eu sei, mas é importante porque tem muita coisa que eu acrescento aqui nessa aula. Então, por isso a gente está tendo esse rigor, inclusive trazer a atividade para cá, porque infelizmente tem gente que simplesmente não dá nem atenção para essa aula. E a aula ela faz parte do currículo de vocês. Ok, gente? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.